tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o almoço? Deu para fazer muitas conexões nesse espaço de network? Sim? Ótimo! Vamos se apresentar, né, Edu? Por favor. Eu sou Ana Beatriz, venho de uma cidade no interior do Maranhão, chamada Codó, mas moro no Piauí, então eu vim trazer um pouquinho do sol para vocês. Muito bom, muito bom. Eu sou um pouquinho mais perto daqui, sou a 5 minutos de carro, 40 minutos andando, aqui de Vargem Grande mesmo, então estou mais pertinho, estou em casa, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, de reencontrar vocês, e espero que vocês tenham tido um momento de conexão, de conversas muito bons. Eu, respondendo a sua pergunta, tive um almoço maravilhoso, mas ainda não tive tempo de fazer muitas conexões, que eu fiquei trabalhando home office lá no cantinho, mas ainda tenho a oportunidade de fazer muita conexão, né? Então, queria incentivar vocês a colar os coisinhos a cada novas conexões que vocês fizerem, e acho que a gente ainda não começou a preencher o QR Code, que está no cartão de boas-vindas, para a gente ver, no fim do nosso evento, quem ganhou essa competição de conexões, né? Então, eu incentivo vocês a ir lá no cartão, escanear o QR Code e preencher para ver quem que fez mais conexões no fim, né? Ótimo, ainda temos tempo, Edu, vai dar certo. Gente, a nossa manhã ela foi intensa, foi bonita, foi cheia de significado. Começamos uma jornada explorando o aspecto individual, no qual nós escutamos histórias de vidas, aprendemos com experiências tocantes, refletimos juntos sobre o propósito, o trabalho que engrandece, a cultura e a comunhão. Foi muito importante para mim, Bia, assim, com várias reflexões pessoais que eu estou tendo da minha trajetória profissional. Mas agora a gente vai começar um novo bloco, em que a gente vai mergulhar de modo especial no aspecto organizacional da economia de comunhão. Ou seja, como a gente vive, como a gente pratica a economia de comunhão dentro das nossas empresas, empreendimentos, organizações. É hora da gente aprofundar, de trazermos a reflexão para o campo da gestão, da cultura interna, das nossas práticas diárias. Afinal, como construímos organizações que cuidam das pessoas e são, ao mesmo tempo, éticas, humanas e ainda são prósperas? E para começar com o pé direito, a gente tem a honra de convidar uma pessoa que já está causando transformação no ambiente de trabalho por onde passa. Sim, nós chamamos agora ao palco Erivelto Dias Correia Júnior. Erivelto? Palmas para Erivelto. Seja bem-vindo, Erivelto. Erivelto é educador corporativo e especialista no desenvolvimento de lideranças intermediárias. Tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança e hoje, na Metanoia, atua na construção de culturas organizacionais, éticas, humanas e prósperas, conectando filosofia, estratégia e gestão humanizada. Então, com vocês, Erivelto, que vai trazer para a gente o tema Cultura, a consciência da vida. Sejam bem-vindos a essa nossa nova etapa do nosso encontro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui desde cedinho, já cheguei perto das 9 horas da manhã e fiz algumas conexões, né, mas algumas eu nem coloquei aqui, nem colei, conversei com muita gente. E estou muito feliz pelo convite. Primeiro, agradecer a Camila por esse convite, né, tão especial, ao Eduardo também, que fez essa conexão, ao André, né, e outras pessoas aqui que eu conheço, o Felipe, todo mundo aqui. E é muito curioso tudo isso que eu vivi aqui pela manhã, porque tem muita conexão com o que nós fazemos na Metanoia. Eu sou de uma empresa, bom, está ali, né? Metanoia Educação Transformadora. É uma empresa de educação que atua há mais de 26 anos no mercado, e é uma empresa de educação, e tem muita conexão com isso, e a Camila, quando me convidou, ela me convidou por conta disso, desta conexão. E eu acredito até que o que eu vou trazer aqui para vocês é nós vamos fazer um passeio no tempo. Tá? Um passeio no tempo. Nós vamos começar agora pelo presente, porque eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre o presente, mas nós vamos voltar alguns anos atrás para descobrir como a gente fez todo esse caminho relacionado à cultura até aqui e por que nós estamos, né, fazendo tudo isso aqui. Certo? Topam fazer essa viagem junto comigo? Então, nós vamos lá. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta, vamos ver se funciona. Como eu até fiquei com um pouco de vergonha, eu confesso que eu fiz bastantes slides. Né? Eu vi que ninguém usou slide praticamente. Eu falei, nossa, eu fiz bastante slide. Vamos ver se vai dar certo. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Como falaram aqui, o bloco ele é organizacional, né? Mas eu sei que tem pessoas aqui que são empreendedores
individuais, pessoas que trabalham em empresa. Essa pergunta aqui, talvez ela vá para alguém que tenha uma empresa, que seja dono da empresa, mas eu quero também que você que trabalha num lugar consiga responder essa pergunta também, e você que é empreendedor individual também consiga responder essa pergunta. É essa pergunta aqui, ó. O que você tem oferecido para as pessoas, para que as pessoas desejem trabalhar na sua empresa? Então, quem está com caneta aí, com papel, ou quem não está, pode pegar o celular, abrir um bloco de anotação e respondam essa pergunta aqui. Quero dar uns 2 minutos para você responder essa pergunta. Não se restrinja a uma coisa só, pode fazer uma lista. Tá? O que você tem oferecido para que as pessoas desejem trabalhar na sua empresa? Você que trabalha em alguma empresa, ou está procurando trabalhar em alguma empresa, o que você tem procurado nessa empresa? O que você tem procurado? O que elas têm oferecido que faz você desejar trabalhar nela? Façam uma lista de tudo que você tem visto na sua empresa, do que você tem oferecido para que as pessoas desejem trabalhar na sua empresa. Podemos? Vamos lá? Então, tá bom, vou pedir para que você reserve essa resposta. Vou tentar falar um pouquinho aqui mais devagar, viu? Eu sou catarinense, eu não falei. Eu moro em São Paulo há 16 anos, mas eu sou catarinense, e catarinense fala rápido, viu? Catarinense engata a primeira, a segunda, a terceira e não segura mais, mas vou tentar falar um pouco mais devagar. Bom, reserve essa resposta que você tem aí, porque agora sim nós vamos começar a fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem lá para o século XVIII, né? Longe. E aqui de manhã a Érica teve aqui, ela é uma filósofa, né? E aí eu falei, nossa, eu vou trazer uma frase aqui de um filósofo também para começar a nossa conversa. E é um filósofo francês, também do século XVIII, ele é do século XVIII, é o Denis Diderot, e ele, no século XVIII, falou essa frase aqui, ó. Havia um homem natural, foi introduzido no âmago deste homem um homem artificial, e ele desencadeou no interior da caverna uma guerra civil que se prolongará por toda a vida. Havia um homem natural, foi introduzido no âmago deste homem um homem artificial, e ele desencadeou no interior da caverna uma guerra civil que se prolongará por toda a vida. Alguém arrisca interpretar essa frase do Denis Diderot? Alguém se arriscaria? Queria a participação de vocês. Vai lá, por favor. O homem natural seria o nosso ser interior, né? Assim, a alma. E o artificial é tudo que vai entrando de fora, é a mente a mil, que vai virando uma guerra com quem a gente realmente é. Estou imaginando. Ok, então tem as coisas externas, né, que vão fazendo essa guerra, é isso? Tá? Alguém mais gostaria de interpretar essa frase? Vamos lá, eu vou lá. Eu vou aí. Fica tranquilo. Eu sou assim mesmo, viu, gente? Eu vou passeando. Me parece que é a tensão dialética entre o homem natural e a Revolução Industrial. Muito bom. Como é que é o nome do senhor? João Manuel. Então, João Manuel, vou pegar daí, viu, João Manuel? Porque você falou de algo que era muito importante, que estava acontecendo naquele momento, que foi no século XVIII também, né? E foi uma mudança muito grande no mundo dos negócios, no mundo das empresas, e ela foi tão grande, que ela foi chamada não de uma mudança, mas de uma revolução. E aí está lá, ó, foi a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial onde mudou realmente, né, a forma como as pessoas trabalhavam, teve um grande êxodo das pessoas que saíram do campo e foram trabalhar nas empresas, tiveram que começar a se relacionar com máquinas que elas nunca tinham visto naquele momento, né? E aí é produtividade, é um monte de máquinas, é um monte de coisas que vão acontecendo, e as pessoas tiveram que saber lidar com isso. Inclusive, algo que era muito exigido naquele momento era a força física das pessoas, né? Muito braçal, porque era um trabalho muito árduo. E um tipo de liderança que foi muito formada nessa época da Revolução Industrial foi uma liderança muito autoritária. Né? Precisava, porque eram longas jornadas de trabalho, eram trabalhos pesados, e tinha uma liderança que precisava garantir que as coisas fossem feitas. Né?
Precisava ser feito, então, uma liderança muito autoritária para que as coisas fossem feitas. Pois bem, isso lá no século XVIII, mais ou menos 1760. Vamos fazer uma outra viagem, agora já estou indo para o século XX, porque teve uma outra revolução no século XX, que foi a Revolução Informacional. Aí começa por meados de 1940, 50, com o começo dos primeiros processadores, ENIAC, e aí depois, 1960, começam ali os chips satélites, começam as transições tecnológicas, para chegar em 1980, 90, teve uma popularização dos computadores, microcomputadores, né? E aí essa revolução informacional, das pessoas terem muitas informações, ficou muito forte. E aí entrou aqui um outro tipo de liderança, a liderança influenciadora, que é aquela que lida com muitas informações e precisa aproveitar essas informações para influenciar as outras pessoas. Não é à toa que nós temos aí, hoje em dia, os termos do influencers, quando eles recebem de informações, dados para poder influenciar as outras pessoas, certo? Bom, essas duas revoluções, elas foram muito apoiadas por dois tipos de capitais, viu? Um é um capital tecnológico, ou seja, quem tinha mais tecnologia, quem tinha as melhores máquinas, os melhores processos, tudo isso, essa empresa se destacava. E o outro capital foi aqui, o capital intelectual. Aquela empresa que tinha as melhores inteligências, conhecimento, informações, essa empresa também se destacava. Bom, com esses dois capitais, tecnológico e intelectual, dentro dessas duas revoluções, começou-se a fomentar dois tipos de cultura. Aí agora eu começo a trazer a cultura aqui para a nossa conversa. Porque eu estou falando aqui de algo que foi acontecendo muito nas empresas, e aí a cultura começou a se moldar ao que estava acontecendo. A primeira cultura foi a cultura voltada para as coisas. Então, eram as coisas, ou seja, as máquinas, os materiais, os processos, a estrutura, todas as coisas precisavam ser muito boas, precisavam ser ótimas, precisavam de atualizações. E a outra cultura foi uma cultura muito de fora. Com a internacionalização, a globalização, veio muito a cultura de fora. E aí ficar olhando muito o que está acontecendo com o meu concorrente, ficar olhando o famoso benchmarking que existe. E aí muita internacionalização, os termos muito internacionais. Eu converso com muitas lideranças, e algumas delas é sempre difícil até ouvir frases sem que não tenha uma palavra internacional. O pessoal não fala mais ligação, é call. O pessoal não fala mais vou fazer uma reunião, é um meeting. Não tenho mais um orçamento, é um budget. Então, sempre tem ali, porque foi muito uma influência de fora naquilo. Bom, esses tipos de culturas, elas criaram o que a gente chama, lá na Metanoia, de um tipo de economia. E é uma economia normal. Normal. Até porque o que vocês estão vendo aqui não tem nada além do que a gente já conhece. Normal. É uma cultura normal. A gente precisa, de certa forma, disso. Uma empresa consegue viver sem estrutura? Não. Uma empresa consegue viver sem computadores, sem máquinas? Não. Mas é uma cultura normal. Aí vocês devem estar perguntando, tá bom, Erivelto, qual que é o problema de viver? Tem problema viver isso? Não tem problema viver isso. O problema é viver só isso. Porque quando a gente vive só isso, é igual uma história que eu gosto de contar de uma mulher que ela era secretária de uma empresa. Muitos anos atrás, ela recebeu uma máquina de datilografar. Talvez alguns aqui nem saibam o que é isso, Máquina de datilografar, não é? Mas a gente sabe, aquelas primeiras máquinas de datilografar bem duras, sabe? Aquelas duras, que a gente tinha, até a pessoa tinha tendinite, não tinha? Por conta da força que tinha que se fazer. Essa mulher recebe essa máquina de datilografar, mas ela mora na periferia da cidade, ela leva 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, ganha 2 salários mínimos. Aí, passa-se algum tempo, ela recebe aquela máquina de escrever já um pouquinho melhor. Não a elétrica ainda, não. É aquela um pouquinho melhor. Mas ela continua morando na periferia da cidade, leva 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar e ganha 2 salários mínimos. Depois, aí ela ganha elétrica, a máquina elétrica.
mas ela continua morando na periferia da cidade, continua levando 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, e ganhando 2 salários mínimos. Aí depois ela ganhou um notebook, um tablet, mas ela continua morando na periferia da cidade, levando 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, e ganhando 2 salários mínimos. Percebem? As coisas foram evoluindo. As coisas, não a pessoa. Quando a gente vive uma cultura muito nessa economia normal, a gente nem percebe que as pessoas estão em volta, né? As coisas vão recebendo atualizações, as coisas vão recebendo evoluções, mas as pessoas continuam a mesma. Aí você pode até perguntar, Iri, mas e a mulher? Ela não tinha que ter feito alguma coisa? Mas eu estou falando da liderança, né? Do modelo da empresa que não se preocupa com isso. Bom, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia porque nós temos a possibilidade, eu sei que aqui muitos já vivem isso, eu não consegui fazer contato com todos, mas eu sei que muitos já vivem isso, de ir além dessa economia normal, de ir para um outro tipo de economia, que é uma economia onde o capital relacional ele é importante. Ou seja, as pessoas se conectam, há uma conexão com as pessoas. Há uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, que é muito importante, viu? Deixa eu até voltar, perdão, um pouquinho só de voltar aqui, que é importante porque a gente está tratado aqui. Quando a gente trata a cultura das coisas e de fora, né, a empresa é muito preocupada em dar benefícios para o colaborador, os melhores benefícios. Ela é preocupada em dar bons salários, ela é preocupada em dar o melhor ticket de alimentação, dar as melhores coisas para as pessoas. Eu sei que tem até empresas que têm aquelas salas de descompressão, né? Mas é tão tenebroso trabalhar lá, porque precisa de uma sala de descompressão, né? Tão tenebroso. Então, e se vendem isso assim como, nossa, né? É um benefício que a gente recebe aqui, mas é tenebroso trabalhar lá, né? Bom, quando eu estou falando isso, talvez vocês já estejam olhando a listinha do que vocês foram colocando aí, né? Naquela pergunta inicial, o que você tem oferecido para que as pessoas desejem trabalhar na sua empresa? Vale a pena, quando eu for falando aqui, vocês ir olhando aí essa listinha que vocês escreveram. Bom, deixa eu agora ir até lá. O capital relacional, ele sim é ligado às relações, essas conexões que a gente tem feito aqui hoje, essas conexões entre pessoas, entre negócios, onde os entrelaces das pessoas, ele é muito valorizado. E aí um outro capital também que trabalha-se, e aqui eu vi muito presente também, que é o capital espiritual, onde a vivência de valores, um propósito, né, como o Sr. Rudy falou aqui hoje de manhã, essa descoberta do propósito, ela é fundamental, porque é ela que dá sentido e significado para o trabalho das pessoas. Ela que a descoberta do propósito é que ajuda a dar sentido e significado para o trabalho das pessoas. E aí, 2 novas culturas começaram a aparecer. Aí sim, a cultura das gentes. E aí, o que a gente oferece é qualidade de diálogo. É entrelace entre as pessoas, é olho no olho, é respeito. É a valorização daquelas pessoas que estão na nossa frente, das competências, do aproveitamento das competências que elas têm. E também uma cultura de dentro. Qual é a cultura da sua empresa? Qual é a cultura que caracteriza a sua empresa? Não aquela que é copiada de outros lugares, né? A gente faz um Ctrl+C e Ctrl+V. Qual que é a cultura? A minha cultura. A cultura que quando alguém olha para ela e fala assim, essa é da empresa X, não é de mais ninguém. Por que você faz o que você faz? Vocês já responderam essa pergunta? Por que você faz o que você faz? Por que é que o seu negócio existe? Por que é que você quer empreender? A qualidade da resposta, dessa sua resposta, é a qualidade daquilo que você vai oferecer e entregar para as outras pessoas. Essa cultura, a vivência dessas culturas, esses capitais, ela faz parte de uma economia chamada economia ao natural. Opa, surgiu uma palavrinha aqui que nós vimos lá no começo, né? Ao natural.
ao natural. E aí, dentro dessa economia, a gente faz um outro tipo de revolução. Não mais a revolução industrial, não mais a revolução informacional, mas a revolução da vida. Nós, na parte da manhã, fizemos aqui um momento de conexão, de falar sobre o legado. Qual é o legado que nós temos deixado? Eu não sei se alguns de vocês tiveram dificuldade de responder, ou não, mas quando a gente promove a revolução da vida, isso é muito fácil de falar. Daquilo que a gente tem deixado através da cultura e da nossa empresa, da cultura daquilo que nós entregamos para as pessoas, para os nossos clientes, daquilo que nós entregamos para os nossos colaboradores, para a comunidade que está em torno da gente. Então, promover essa cultura. Aqui, na Revolução da Vida, já não é mais importante a força física, como era na industrial, nem só o intelecto, como era na industrial. Aqui já se exige a consciência. A consciência. E a consciência, a gente fala da expansão da percepção, a expansão do olhar para aquilo que nós estamos vendo. Vamos fazer um resumo, porque, olha só, quando a gente vive uma economia ali normal, na cultura das coisas e de fora, é uma cultura muito que fomenta o ter. Ter cada vez mais. Que aí já ao natural, ela fomenta o ser. Ser é diferente de ter. Tem gente que tem muitas coisas, mas não é nada. Tem gente que é e não precisa muito do ter. Porque o ter, ele fomenta o bem-estar. Já o ser é uma cultura do bem viver. E é bem diferente. Porque o bem-estar, ele é algo que está fora da gente. Algo que está fora. E a gente procura, às vezes, preencher aquilo que está fora. Aquilo que falta na gente, a gente procura preencher com alguma coisa. As coisas de novo voltando aqui. O bem viver, ele está ligado ao que está dentro da gente. Ao que está dentro. O bem-estar, ele procura muito o conforto. O bem viver, o bem-estar, o conforto de uma vida confortável. Já o bem viver, ele busca uma vida interessante. Interessante. O quanto que a sua vida é interessante. O quanto que a vida das pessoas que trabalham com você é interessante. O bem-estar, ele tem um frenesi, pelas buscas, buscando as coisas. É uma pressa de ter. O bem viver é uma presença, é uma plenitude. O bem-estar pode revelar uma escassez. O bem viver, uma abundância, uma prosperidade. Bom, estou voltando agora lá no começo. Depois de tudo isso, porque nós colocamos uma palavrinha ali, a palavra ao natural. Havia um homem natural e foi introduzido no âmago desse homem, um homem artificial. Talvez vocês já devem estar cochichando aí no ouvido de vocês o que é o que foi introduzido no âmago desse homem para que ele se tornasse artificial. Até veio essa palavra, veio aqui as coisas externas, aquilo que está à nossa volta. Vou resumir, aliás, tudo isso a uma palavra. Ela pode, às vezes, até ser meio forte, mas muita gente vive isso. O que foi introduzido no âmago desse homem, que transformou ele num homem artificial e desencadeou no interior da caverna uma guerra civil? É uma palavrinha, começa com G, que é o G da ganância. Quanto mais eu quero ter para mim, gerou essa guerra civil, que se prolonga por toda a vida. Bom, vocês têm conexões com muitas outras pessoas, vocês devem ver isso com muita frequência, não é? Muita frequência. Mas a gente faz o convite de trocar o G da ganância por outro G, que é o G que vocês também vivem muito aqui, que é o G da generosidade. Da generosidade. O quanto a gente, através do nosso trabalho, através da nossa cultura,
através da vivência do nosso propósito, a gente pode influenciar muitas outras vidas e impactá-las de uma forma muito positiva, transformando cada vez mais as vidas. Bom, e aí? O que vocês responderam? A resposta de vocês está mais para o ser ou mais para o ter? Hã? Ser? Ser, 66, eu vi alguém falando ali, não, 66, isso? Ter, ser? Que bom, que bom. Não fiquem preocupados se apareceu coisas do ter, não, viu? Como eu falei, nós precisamos das coisas da economia normal. Agora, viver só uma economia normal, é viver uma vida pela metade. Pela metade. E o nosso convite é viver uma vida inteira. E aí, viver uma vida inteira contempla viver uma economia ao natural. E aí deixa eu ver se é isso aqui. Bom, isso. Vocês devem ter, não sei se vocês vocês notaram, mas eu não falei que tipo de liderança se tem na economia ao natural. Eu falei que tem uma liderança autoritária na industrial, certo? Eu falei que tem uma liderança influenciadora na revolução informacional e agora na revolução da vida. Qual é o tipo de liderança que tem que... Inspiradora? Alguém mais arrisca? Servidora. Relacional, legal. Tá tudo dentro dessas lideranças, está tudo dentro dessa que eu vou falar agora, que é um gestor de desejo. Desejos, porque aí você tem que fomentar na sua empresa uma cultura que desperta o desejo do teu colaborador, o desejo do teu cliente, mas não o desejo de ter, o desejo de ser, para fomentar um bem viver. Um bem viver. Então, seja você também um gestor ou uma gestora de desejos. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu começo? Como é que eu faço tudo isso? A economia ao natural já está lá. Como é que agora a gente aumenta a qualidade de diálogo com a nossa equipe, com os nossos colaboradores? E cerca de 300 empresários que vivem essa economia ao natural se reuniram um tempo atrás na cidade de Atibaia, aqui próximo, né? E esses 300 empresários, eles criaram 15 desejos, que nós chamamos de desiderato. Desiderato é um grande desejo. Então, nós criamos esses desideratos para a economia ao natural, e eu vou listar eles aqui para vocês saberem, como são 15, eu tive que dividir em 2 slides. Mas eu ao mostrar aqui, escolha, meu convite é escolha 1 ou 2, para começar a viver com a tua equipe, para viver na sua empresa. Então, está aqui, os desideratos para a economia ao natural. Eu desejo viver um propósito coletivo, eu desejo compartilhar conhecimentos e experiências, eu desejo desenvolver a consciência humana, eu desejo inspirar a essência das pessoas, eu desejo beneficiar a vida, viver uma comunidade ética e humana, eu desejo que o bem coletivo supere o individual, eu desejo a espiritualidade na economia, nos negócios e no trabalho, eu desejo a igualdade de oportunidade e riquezas para todos, eu desejo a criação coletiva, preservar o planeta, retribuir, viver em plenitude, um mundo de abundância, e esse aqui eu acho muito lindo, que é eu desejo viver o trabalho como um ato de amor. Amor para nós é decisão e compromisso. Então, que vocês possam escolher para que vocês comecem a fomentar cada vez mais essa cultura de bem viver, de ser com os colaboradores de vocês, trabalhando a consciência. E a consciência, a mudança de consciência, ela começa com a mudança de olhar. Tudo começa com a mudança de olhar. Uma cultura, ela começa a ser mudada por uma mudança de olhar. Quando eu olho algo de forma diferente, eu começo a pensar sobre essa coisa de forma diferente. Quando eu penso de forma diferente, eu começo a agir de forma diferente, e aí é claro que os resultados são diferentes.
Então, que você comece também a olhar os negócios, o trabalho, o mercado, a economia de forma diferente. É porque quando a gente olha com os olhos da economia normal, a gente vê um mercado só de crise, de escassez, né, dos impostos que estão sendo colocados, e aí vira aí um murmúrio o tempo todo. Agora, quando a gente olha com o olhar da economia ao natural, com o olhar do ser e do bem viver, a gente começa a enxergar oportunidade, abundância e prosperidade. Porque a economia, ela não começa nos mercados não, viu, gente? Eu quero terminar aqui, encerrar com essa frase do nosso fundador da empresa, Metanoia, e ele fala exatamente isso. Ó. A economia não começa nos mercados, a economia começa nos corações humanos. Então, que você se transforme cada vez mais em um gestor ou uma gestora de desejos, que através da sua cultura toque os corações da sua equipe e dos seus clientes, porque a economia começa lá, nos corações humanos. Certo? Obrigado e Deus abençoe vocês.